amigos do canal 1 milhão. Agora a gente está na segunda parte do vídeo e vamos esquecer aí de assinar o canal, né? Tanto o canal 1 milhão quanto o meu canal Investidor Anarquista. Show de bola. Vamos continuar a entrevista aqui, tá? Quando é bom, a gente vai fazer em dose dupla, beleza? Vamos aproveitar que a gente está com tempo aqui ainda. Diferença entre esse movimento socialista e capitalista. O que você entende disso? Libertarianismo, capitalista e socialista. Fala um pouquinho pra gente. Então vamos lá, o nome disso, tá, gente, é anarcocapitalismo, anarcocomunismo. Anarcocomunismo. Vamos lá. O que é o socialismo? O socialismo, né, se você ver a definição, ele é o processo até você chegar ao comunismo. Qual que é a diferença entre comunismo e capitalismo? O comunismo, né, ele é a ausência de propriedade privada. Só que o que acontece? Se você estudar pela economia, você descobre que a propriedade privada, ela vai até o indivíduo, né? Ou seja, você é uma propriedade privada. Então, quando você acaba com a propriedade privada, tipo, você não existe mais, né? Você é do Estado, né? Você é de todos, você é de todo mundo. E o movimento, o comunismo, ele fala o seguinte: você precisa, né, do Estado até chegar o momento que vai instaurar o comunismo, vai acabar com a propriedade privada. E aí, no momento que isso acontecer, isso nunca aconteceu, né? Isso é uma utopia, nunca aconteceu, nunca vai acontecer. No dia que isso acontecer, aí sim você acaba com o Estado. E aí você iria, né, viver, vamos colocar aqui como uma comunidade, né? Uma comunidade que ninguém é dono de nada, né? Todo mundo vai trabalhar em prol de todo mundo, né? Esse é o conceito comunista. E aí a gente sabe qual é o resultado disso, né? Eu costumo dizer o seguinte, né, que você pegar os países mais prósperos do mundo, são os países que têm menos política e têm menos Estado. Se você pegar, por exemplo, qual é o segredo da Suécia, da Dinamarca, da Austrália, da Singapura, qual é o segredo, gente? Você pega na Suécia, o político não recebe salário, ele não tem verba, né, de moradia, ele não tem nada, é um cara qualquer que faz ali em prol da população, né? Então o político não tem poder algum. E o auge do socialismo, né, o próximo do comunismo, é justamente o máximo do poder político. Então você pega aí, onde que são os países mais livres, que são os países, né, mais ricos, mais prósperos, com as maiores qualidades de vida, são os países que o Estado não tem poder, tem o mínimo de poder. Os políticos não têm poder nenhum. E normalmente as pessoas nem sabem o nome dos políticos. Você pega um país rico, a pessoa está preocupada em curtir a vida, em viajar, em fazer outras coisas, né? E ninguém tem a menor ideia quem é o deputado, quem é o presidente. Sabe nem o nome do presidente, tem a menor ideia, né? Agora você pega um país miserável, o político é um ditador. Todo mundo sabe quem é o político, tudo é o político, todo mundo sabe o nome do ministro, o nome dos deputados, tudo é sobre isso. Você entra num site de tecnologia, está falando de política. Você entra num site de fofoca, tem política, tudo é política. Tudo em volta é política. Cara, eu vi muito conteúdo desse cara, assim, eu tô doido com esse negócio aqui. Aliás, eu tava desde a Bitcoin, já tava doido com esse negócio de criptomoedas e tive essa oportunidade, né? Você dá um tremendo de um exemplo ótimo, um exemplo matador, quando você fala num dos seus vídeos que como essa política está corrompida e como o Estado interfere negativamente em tudo, inclusive na economia e no indivíduo como um todo. Então ele cita um seguinte exemplo, ele fala que olha a situação, ele pegou como exemplo um cara humilde, um cara de uma favela, por exemplo, que ele não tem ação sobre a comunidade dele. Então, que pedágio esse cara vai cobrar? Ele vai cobrar o seguinte: olha, eu sei falar, eu tenho canal no YouTube, eu vou tentar ser vereador, eu vou tentar ser prefeito, para fazer coisa para vocês, eu vou tentar ser deputado, vou tentar ser senador. Só que a hora que esse cara chega lá em cima, com todas as ideias dele, que podem ser legítimas, tá, pelo esforço dele, de repente ele encontra um governo que é totalmente corrompido, que fala assim: opa, meu amigo, a ideia é ótima, mas assim, cara, tem um preço para você ficar aqui. Você não aprovar o teu projeto de boa assim, tem uma moeda de troca. Então veja que história. E como é nocivo isso, galera, porque assim, eu sou investidor, eu invisto em bolsa de valores, o canal é de bolsa de valores, mas veja que interessante. Vamos trocar em miúdos aqui. Veja como que é nociva essa política, esse Estado para a economia. Vamos lá. Vamos supor, sei lá, que eu tenho uma empresa, tá? Minha empresa lá produz sabonete, ok? Sabonete.
A empresa chama Roberto Fernandes. Estamos com 2 Roberto aqui, então a empresa vai chamar Roberto Fernandes. E eu produzo sabonetes com uma fragrância muito especial. Você vai usar, você fala assim, caramba, eu vou usar o sabonete Roberto Fernandes. Legal. Eu tenho ações no mercado aberto, tenho ações na B3, por exemplo, da Bovespa. Joia. Aí vem esse Roberto aqui, Roberto Pantoja, fala o seguinte, cara, o Roberto Fernandes tem uma empresa que está faturando, as ações dele estão subindo na Bovespa, e eu vou montar uma empresa também. Só que a minha empresa, cara, vai fazer um sabonete melhor que o seu. Sabe por quê? O sabonete da Roberto Pantoja, ele vai ser sabonete shampoo, ou seja, eu vou trabalhar com minimalismo, eu vou reduzir embalagem, e o sabonete que lava o meu corpo vai lavar meu cabelo também, e vou colocar no mesmo preço que esse cara, o mesmo custo. O que acontece? Esse cara criou um produto muito mais inovador e muito mais tecnológico, vamos dizer assim. O que acontece? O mercado evoluiu. O mercado evoluiu, esse cara aqui, ele está na bolsa de valores, vamos dizer assim. As ações da empresa dele começam a subir. Por quê? Por quê? Porque ele produziu um produto tecnologicamente melhor, num preço acessível, danifica menos o meio ambiente, tem menos embalagem, lava com uma pequena porção, vamos dizer assim, que é super concentrado e não danifica a pele e tudo mais. As ações da empresa desse cara, do Roberto Pantoja, vão lá para cima. Legal? Isso seria economia justa, porque assim, o esforço dele apareceu na empresa dele, no produto dele. E olha só, pela definição de capitalismo, a definição de capitalismo é um aumento de produtividade. Você tem um mercado cada vez mais eficaz. Pois é. Então isso significa o seguinte, eu quero que alguém me refute aí nos comentários. Me diga como uma empresa capitalista, tá bom? Ela consegue crescer prejudicando o consumidor. É impossível. Só existe aumento de produtividade você gerando impacto positivo para as pessoas. Aí o que a pessoa vai falar? Ah, Roberto, mas e aquela empresa que prejudica as pessoas? Que tem várias, né? Eu falo, isso não são empresas, são pseudo-empresas que estão destruindo o mercado. Aí eu vou dar um exemplo legal, que as pessoas adoram, né? Todo socialista adora falar. A guerra, a indústria da guerra. Né? Que a indústria da guerra, ela destrói, né? Você tem uma guerra e isso gera dinheiro. Não, isso não gera dinheiro. A indústria da guerra está destruindo a economia. Aí vamos lá, e o pessoal fala assim, ah não, mas vai ganhar dinheiro para a reconstrução do país. Legal. Nossa, só que o que é a riqueza do país? É o acúmulo de bens de capital. Então quanto mais acúmulo de bens de capital você tiver, que é a infraestrutura, mais rico o país vai ser e mais eficiente. Então se você destrói tudo, você acabou com a economia. E aí para reconstruir, aí é corrupção, burocracia. Ou seja, você não está melhorando o mercado. Você destruiu o mercado para você roubar. São coisas completamente diferentes. Então, só fechando então esse exemplo. Roberto Fernandes Sabonetes, Roberto Pantoja Sabonetes. Vamos dizer assim, esse cara criou uma inovação, um produto inovador no mercado. É natural que as ações da empresa dele subam, que as pessoas tenham interesse, tenham demanda para essas ações. O Roberto Fernandes, pode ser que ele tenha uma taxa menor de crescimento. Pode ser que parte das pessoas migrem para o Roberto Pantoja, parte fique com o Roberto Fernandes, mas a minha empresa também cresceu. Agora, isso acontece? Por que a nossa bolsa de valores patina, sobe e desce? Fala assim, nossa, mas qualquer empresa aí, não vou nem citar nomes aqui, mas qualquer empresa ia crescer 1%, cresceu 1,5% e as ações estavam R$10, agora está 5%. Por quê? Porque o meio político interferiu negativamente e manipulou esses resultados. Então, é nesse aspecto que um cara como esse aqui tem valor. Você pega, por exemplo, esse mercado de ações, né, do que ele está falando aí, né, que você pega uma empresa que ela lançou um produto, né, e esse produto ele está trazendo impacto positivo para o mundo, e aí você entra, né, um concorrente. Né, esse concorrente, a gente não está brigando entre empresas. A gente está lutando para agradar o nosso consumidor, para atender uma demanda. Né? A empresa não cria demanda, quem cria demanda é o consumidor. Então isso gera uma inovação automática, né? Porque o tempo todo que a gente está, né, disputando para atender o cliente, não estou contra ele. Eu estou disputando para atender melhor o meu cliente. Então, isso gera, né, uma inovação, isso gera uma qualidade de vida, gera uma melhora do mercado, né? E aí você pega, por exemplo, aí, né, o mercado de ações, essa interferência. Por que isso é um grande problema? Você pega hoje, né, tem um livro chamado Ação Humana do Mises, né, que ele fala o seguinte, que toda a humanidade,
São bilhões de pessoas tomando ações diariamente, né? E essas ações não são coordenadas, são descoordenadas. E cada um toma uma ação, né, para ter mais qualidade de vida, né? Você toma uma ação, né, tem uma preferência temporal, que a gente fala na economia, você está fazendo alguma coisa para ter uma vida melhor lá na frente, né? Então é isso aí, o que eu quero dizer com isso? Que é impossível você regular isso. É impossível, o Estado ele tenta controlar essas ações humanas, que é impossível, você tem que controlar todas as pessoas, que é o que eles tentam fazer também. E aí quanto mais regulação, aí vou dar um exemplo aqui bem rápido, bem interessante também. Você pega, por exemplo... livre? Você pega, por exemplo, você tem distorções econômicas por causa do Estado, você cria anomalias econômicas que geram uma anomalia social. Então vou dar um exemplo aqui para você. Para analisar a quantidade de empresas hoje, pseudo-empresas e profissões que trabalham com burocracia que não deveriam existir, pessoas que estão enriquecendo, dinheiro que está girando de coisas que não deveriam existir. Então isso é dinheiro podre. É isso que causa crise econômica, é isso que está causando, né, a futura crise mundial, né, porque é dinheiro podre que não teve demanda, não tem demanda para isso. Então é dinheiro sendo produzido para ser jogado no lixo. E aí você tira o trabalho de pessoas, de inovadores, de empreendedores e joga na mão de burocratas que estão criando capital podre que vai gerar uma grande crise econômica. Esses são os ciclos econômicos da escola austríaca. Ou seja, exatamente. Então, assim, tá para fechar aqui o pocket de 2 entrevistas em uma, né? Aliás, dá para fazer 12 entrevistas. Dá para fazer, porra, sensacional, tá? Não há nada contra inovação, tecnologia, livre comércio, desenvolvimento. São mitos, cara. Então, assim, o que ficou dessas conversas aqui? Ficou uma coisa básica. Sabe o que ficou? Uma palavra: educação. A nossa, acho que a obrigação é tentar devolver um pouco para a sociedade, pelo menos o canal 1 Milhão pensa assim, acho que você não pensa diferente, tentar trazer alguma coisa de positivo, alguma coisa que instrua as pessoas. E eu acho que fecha desse jeito, é educação, a nossa financeira, dele também. E, cara, sensacional, ó. Galera, ó, inscreve no canal 1 Milhão, inscreve no canal desse cara aqui, investidor anarquista, canal 1 Milhão. Compartilha, comenta, dá um like, dá um dislike, concorde, discorde, mas fala alguma coisa. Participa, né? Interage. Joia, então, galera. Obrigado, até a próxima aí, ó. Canal 1 Milhão e investidor anarquista. Tchau, tchau.